você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Carla e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para te deixar sempre muito bem informado. Hoje nós vamos falar sobre as ações da DIPSE reforçam prevenção ao bullying e apoio psicossocial nas escolas. Hoje tudo isso aqui no Entrevistas DPE, então se esse assunto te interessa, repasse a informação e senta aí com a gente para nos ouvir, porque lá vem conversa informativa para você através da nossa rádio web da Defensoria. Eu estou aqui com a nossa convidada. Desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra e um prazer em recebê-la. Eu estou aqui com a Francimeire Melo, chefe da Divisão de Desenvolvimento do Psicossocial Escolar da SED. Seja muito bem-vinda, Francimeire, ao Entrevistas DPE. Obrigada, eu que agradeço o convite, repassado pela nossa mídia social da Secretaria de Educação, em poder contribuir com uma temática tão importante, principalmente ali algo que é um cenário que se desenha preocupante dentro do contexto escolar. Exatamente. Hoje a gente ouve muito falar, antigamente isso não era tão abordado, as crianças antigamente sofriam muito isso na escola. Hoje é um tema também a se falar constantemente, porque nunca é pouco você falar de uma situação tão corriqueira e que, apesar de todo esse trabalho que venho falando com as escolas, jovem é jovem, né? Tem que estar ali, sempre ali, ensinando o tempo todo. Mas para nosso início de conversa, quais são as principais atribuições da Divisão de Desenvolvimento Psicossocial Escolar da DIPSE dentro da estrutura da sede? A Divisão de Desenvolvimento Psicossocial Escolar, ela é uma divisão muito importante do maior departamento dessa estrutura, que é o Departamento de Educação Básica. Então, nós, enquanto divisão, nós temos uma atuação importantíssima, que é cuidar das problemáticas psicossociais que acontecem no contexto escolar. Essas problemáticas, elas afetam diretamente os nossos alunos, e como nós somos responsáveis por dois públicos-alvos muito importantes, que são os servidores em educação e os alunos da rede estadual de ensino. Então, o psicossocial, ele absorve, ele recebe ali todas as demandas caracterizadas como problemáticas psicossociais que acontecem nas unidades de ensino. Ali nós fazemos o acolhimento, nossos alunos, as famílias, diante das problemáticas. Nossos servidores em educação, a gente recebe essa demanda, percebe a necessidade evidenciada e faz os encaminhamentos para as nossas redes de apoio. É basicamente um acolhimento com profissionais éticos qualificados, psicólogos, assistentes sociais, orientadores educacionais. Então, o psicossocial da Secretaria de Educação, ele tem essa incumbência de atender às demandas que são problemáticas, como o bullying, que ranqueia sempre as nossas estatísticas, problemas familiares graves, alunos que têm ideação suicida, que têm ali, se autolesionam. Então, são inúmeras questões que a gente lida não pontualmente, habitualmente, todos os dias, com uma frequência bem preocupante. Principalmente nessa faixa etária, né? A faixa etária da adolescência é uma faixa etária, uma fase bem preocupante, onde os pais, onde profissionais que estão ali perto desse jovem, que tem que ter esse olhar diferenciado, né? Essa questão, como você acabou de falar, sobre o bullying, isso é uma coisa que machuca muito, né? Isso prejudica muito o ser humano. Hoje, se isso não for cortado, isso não for falado sobre essas questões, isso aí pode tornar um adulto frustrado na vida. E como é que a DIPSE trabalha, né, adota para prevenir essas questões voltadas aí para o bullying, que isso é hoje muito relevante nas escolas, né, principalmente nessa faixa etária, né? De fato, o bullying, ele é uma temática preocupante. Por isso, todos os anos, nos planos de ação de cada escola,
tem contemplado o trabalho de prevenção, não só do bullying, como eu posso citar aqui o uso de álcool e outras drogas, não é, que também a gente tem essa preocupação. Então, em especial o bullying, ele é feito um trabalho efetivo o ano todo, porque o bullying ele é criminalizado. Existe o agressor e o agredido, e ele é muito ramificado, propenso a adoecimentos emocionais que podem gerar impactos como, por exemplo, um aluno que por um tempo ele sofre ali com essa agressão, e em determinado momento, até quando ele sai da escola, que inclusive os números de massacre que ocorreram em todo o mundo, não é? E o último que aconteceu no Brasil, no Espírito Santo, foram motivados por bullying. Comumente, quem sofre o bullying, ele não supera. Aquela dor, ela aumenta dia a dia ali. Então, ele volta como se ele precisasse, por não superar e virar aquela dor toda, né, muito potencializada, então ele volta como uma forma de vingança. Não é? Então, existe essa preocupação justamente por todo o histórico de adoecimento, que pode levar a uma tentativa de suicídio, entre outras questões preocupantes que a gente lida no dia a dia no psicossocial. Então, nós tabulamos essas informações. E aí, as escolas que ranqueiam no número de demandas para o psicossocial da Secretaria, a gente faz um trabalho mais efetivo e mais reforçado no ano letivo seguinte, porque todo final de ano a gente tem ali os dados que ranquearam, como uns que eu te citei aqui com relação às problemáticas psicossociais. Então, vamos supor que a escola X ranqueou nos seus dados, encaminhamentos, mais em gravidez na adolescência. A gente reforça o trabalho no ano letivo seguinte naquela escola, como o bullying e outras situações que a gente sabe que ocorrem com frequência. E a gente, como você citava a família, a gente tem um papel aí redobrado, que é muitas vezes fazer com que a família entenda e some esforços junto com a escola nesse sentido também. São inúmeros os fatores, né? As problemáticas que vêm aí acarretado nessa faixa etária. Então, aí esse olhar é muito necessário. E como é que funcionam os canais de denúncia das escolas, né? Eles têm aí sido utilizados pelos alunos? Sim, nós temos o professor orientador dentro das unidades de ensino, que ele é a extensão do psicossocial. Chega a ele todas as demandas e situações em que os alunos se percebem numa necessidade de falar. Lá eles são escutados. E a partir dessa escuta gera-se um relatório e, dependendo da gravidade, né, o orientador percebe a gravidade, onde naquele momento ele entende que ele não consegue lidar com aquela demanda, porque aquela demandam outras ações, e aí no caso ele produz um relatório, faz um encaminhamento para o psicossocial, e lá nós temos essa equipe multidisciplinar que faz esse acolhimento juntamente com a família, e aí esse atendimento ele é feito e nós fazemos os encaminhamentos para psicólogos fora na rede de apoio, onde a gente ali às vezes percebe que tem uma necessidade para encaminhar para psiquiatra já, porque já está num adoecimento mais agravado, né, onde muitas vezes ocorre de a família não ter percebido, e aí ele sente ali naquele momento que a escola ou um profissional que ele mais simpatiza, que ele sente que é mais acolhido, então ele fala que está sofrendo abuso em casa, fala que está em um ambiente conflituoso. Então, todos esses relatos que são feitos pelos nossos alunos da rede estadual, eles são gerados relatórios e são encaminhados para o psicossocial. E lá a gente age meio que como uma rede de proteção. E aí a gente consegue dar vazão às instituições parceiras que vão, de fato, cuidar e fazer o que realmente cabe, né? As comissões internas, né, de prevenção a acidentes e violências escolares, CIPAVs, seria esse que você está citando? Eles estão presentes aí em todas as escolas estaduais, e como é que elas atuam na prática? Não,
as nossas demandas, no caso de criminalização, por exemplo, elas são encaminhadas para as nossas, principalmente, porque o que é importante a gente entender dentro desse contexto? A gente não trabalha somente o agredido, né, a vítima, no caso. A gente precisa também trabalhar o agressor. Muitas vezes, um aluno que ele comete ele tem esse tipo de atitude, né, velada, repetida, essa agressividade, ele também pode estar sofrendo algo. Então, o que a gente faz? Nesse primeiro momento, a gente faz um atendimento voltado para essa tomada de consciência quanto à gravidade do ato. A partir desse momento ali, onde a gente tem dados de que surtem muito efeito esse primeiro acolhimento, a gente faz os encaminhamentos para as redes de apoio, que são UBSs, para fazer acompanhamento psicológico, né, muitas vezes para ambos. A gente, normalmente, dependendo da situação ali, da gravidade, alguns pais eles incorrem a um boletim de ocorrência, uma forma de proteger, de cuidar de uma situação que ele entende como grave que seu filho passou. Mas o mais comum é a gente, a escola, junto com o psicossocial, junto com a instituição Secretaria de Educação, a gente consegue acolher e ter melhores resultados, que a gente não precisa estar fazendo outros encaminhamentos, porque nós conseguimos, dentro da nossa competência, abarcar essa problemática como tantas outras. Claro que muitas, como uma denúncia de estar sofrendo abuso sexual no ambiente familiar, a gente já age de outra forma. Não é? Porque não que seja um caso mais grave, mas um caso que demandam outras atenções imediatamente. Exatamente, é tanto por isso a importância de estar fazendo essa investigação, tanto do lado do agressor, né, como do agredido, tá fazendo toda essa averiguação para aí tá tomando as medidas cabíveis. E como é que a DIPSE trabalha para garantir que os alunos se sintam seguros e acolhidos ao denunciar casos de bullying? Sim. Esse profissional, o professor orientador que está na unidade de ensino, hoje, inclusive, está acontecendo o segundo encontro de capacitação deles, com o tema bullying e seus impactos emocionais. Esse profissional que fica na unidade de ensino, ele tem um olhar cuidadoso, um olhar que parte, né, dessa formação. E aí, a partir dessa formação, ele consegue, quando chega ali um relato para ele de uma problemática em que esteja acontecendo na unidade de ensino, ele faz esse primeiro acolhimento, gera-se um relatório e encaminha para o setor. E os nossos atendimentos, normalmente, eles ocorrem na mesma semana que chega o relatório. A gente entra em contato com as famílias, não é? Solicita que eles venham para o atendimento e ali no atendimento a gente tem esse manejo, né, de tá entendendo a gravidade o que realmente aconteceu, perceber o que cabe naquele momento ser feito, não é? E a escola, elas têm feito um excelente papel. Hoje mesmo a gente fala ali no encontro da linha do tempo, de quando se começou o bullying até hoje. Nós temos muito material, muito foi feito já. E, às vezes, se desconhece. Quem está fora do ambiente de educação desconhece um pouco. Mas a educação ela já fez muito, tem feito muito. Nós, meio que massificado essa questão da proposta da prevenção, principalmente. Não é? Dos impactos judiciais que podem acontecer. E a gente não tem romantizado muito a adolescência nesse aspecto. Não dá mais para romantizar. Eles precisam entender e mensurar a gravidade do ato deles. Que tudo hoje, principalmente essas questões de bullying, de uso de cigarro eletrônico, de ato infracional,
ele pode ser punido com o teor da lei. Então, a gente tem, de certa forma, sido mais aí, a gente tem pegado aí mais, de forma mais insistente dentro desse contexto, de que eles observem a gravidade do ato deles. Muito importante. Por isso tão importante a questão de estar trabalhando a prevenção, né? Para não tomar uma proporção maior, né? Essa é a intenção. Com toda certeza. E enquanto aos professores e servidores da educação, né? Também recebem esse apoio? Sim. O psicossocial, ele atende nossos servidores em educação também, diante das suas problemáticas. Por incrível que pareça, hoje, já partindo dessa estatística, dessa tabulação, a maior incidência que chega para a gente, para atendimento de servidores, quando ele não está se sentindo tão bem para desenvolver as suas atividades laborais, está muito atrelada à questão pessoal, social, e não tanto à questão do desenvolvimento profissional, da questão de como eles desenvolvem essa atividade laboral. Muitas vezes eles chegam para o atendimento e eles não conseguem nomear o que está acontecendo. Fato é que a gente sempre, nos nossos encontros formativos, nas palestras para o cuidado com a saúde mental dos nossos servidores, a gente sempre reforça a importância de manter vigilância sobre aspectos importantes da vida da gente, que é a nossa vida social, nosso convívio familiar, nossa vida profissional, financeira, amorosa, né? O fortalecimento da nossa espiritualidade, que é a nossa fé, não é? E outros aí que, quando a gente não mantém essa vigilância, a gente pode aí ter situações que a gente não vai ficar bem mesmo e a gente precisa parar, dar aquele time, resolver para a gente poder meio que acelerar novamente. Então, esse cuidado, esse olhar que a gente trabalha muito com eles é também entender que se eu não estou bem enquanto pessoa, porque eu não sou só um CPF, eu não sou uma matrícula, não é? Na educação. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser que eu preciso cuidar do todo, não é? Porque isso, de certa forma, quando esse cuidado falta aqui, ele vai sim refletir em outros espaços, como na minha vida profissional, por exemplo. Com certeza. Então, a gente leva muito essa consciência. Para quê? Para que a gente tenha resultados positivos diante das situações que chegam até nós. Exatamente, cada um com a sua particularidade, né? Sim, sim. E fala pra gente, a DIPSE, ela realiza formações continuadas para os profissionais da educação. Quais os temas têm sido mais abordados? Muito, muito, muito. A gente tem falado, inclusive, que a gente não tem como ter pauta pedagógica dissociada de pauta de saúde mental. Não mesmo. Não hoje tem, em dia, não. Todas as nossas pautas, sejam para os nossos coordenadores, orientadores, professores de sala de aula, professores de sala ambiente, secretários escolares, todos eles, durante o ano letivo todo, eles têm pautas de formação. E aí, quando a gente fala em formação, não é trazer uma enxurrada de propostas pedagógicas, não. A gente precisa também ter esse olhar cuidadoso, esse olhar zeloso para aquele profissional que está ali, muitas vezes lidando com 30 alunos dentro de uma sala de aula, cada um com a sua cabecinha, com o seu mundo. Exato. Não é? Então, cada vez mais, inclusive, pensando nessa sobrecarga que hoje o professor tem precisado se reinventar, se munir de ferramentas para ele poder tá atuando ali de forma que ele consiga, sem ter tantos danos, a gente tem aí cada vez mais também chamado as famílias para próximo, para entender, não é, para somar esforços, porque o aluno ele está passando pela escola, mas já ele não vai estar mais no contexto de educação escolar. E aí toda colheita boa ou ruim, ela vai ser dessa família. Então, a família é o quê? Ela é parceira nessa construção. A escola é parceira nessa construção. Então, é importante esses papéis, eles ficarem bem compreendidos, bem entendidos. Porque muitas vezes, e não é
não é caso isolado em que famílias, meio que eu nem usaria o termo desestruturada, mas porque hoje a gente vê que famílias estruturadas, os filhos também estão aí, né, muitas vezes chegando até nós com um pedido de ajuda. Então, é necessário, de fato, esse olhar cuidadoso para as suas responsabilidades. A gente pensava até que um tempo atrás essas coisas só aconteciam em famílias desestruturadas, famílias de baixa renda, mas não, é uma coisa hoje, essa problemática, ela atinge todas as classes sociais, né? Não importa cor, raça, ela está em todo lugar, quando tem que ter problema, porque eu admiro muito a questão do profissional, o professor da sala de aula, que ele tem que dar com vários tipos de educação, de valores, né? Então, ali são várias cabeças, como você disse, são várias cabeças ali em um ambiente só, cada um com seu pensamento diferenciado, com a sua forma diferente de criação. Então, se torna, assim, um âmbito desafiador e muito ímpar ali de cada um. Então, é bem complexo, é bem difícil. Então, precisa de toda essa rede de apoio, tanto escola, como quem está por fora, como também a comunidade escolar, todo mundo unindo as forças para que tudo encaminhe aí para o bem. E fala para a gente como é que os casos de bullying são identificados e acompanhados pela equipe do psicossocial. Normalmente, os casos de bullying em especial, eles são identificados ali e são trazidos pela vítima ou algum colega que, incomodado com aquele ato repetitivo, ele chega e socializa com o orientador, com o gestor escolar, com alguém que muitas vezes ele tem maior afinidade. Então, ao tomar conhecimento da situação, começa ali meio que uma investigação para saber de fato o que está acontecendo. E aí começam as escutas, não é? É muito comum que a vítima, ela se calhe, ela se sinta acuada mesmo. Então, o colega que percebe, o papel dele é muito importante. Quando ele ecoa isso, não é? E aí, a equipe formal da escola, por exemplo, ela toma conhecimento e aí ela já chama para fazer essa escuta. Muitas vezes, o aluno que é agredido, ele tem vergonha também. Por que essa vergonha, muitas vezes, ela está instalada ali? Porque esse bullying ele é praticado com algo característico dele, como a cor, como o formato do nariz, não é? Se ele usa um óculos, né, meio assim, um óculos mais de um grau maior, se ele tem, então ele tem vergonha também de falar. Por isso que muitas vezes ele precisa dessa outra pessoa que vai falar por ele, que vê assim, é assim que acontece. E aí o ele tem essa incumbência de gerar um relatório, não é, de ter esse acolhimento primeiramente. E normalmente as escolas que sofrem muitas vezes uma turma ou qualquer situação que que deva ter um olhar da Secretaria de Educação, a gente manda profissionais, fazem rodas de conversa com aquela turma e nós temos bons resultados relacionados a pós-relato com o trabalho que a gente executa na escola. Conquistando também a confiança desse aluno, né? Sim. E Francimeire, né, nessa sua trajetória, a gente ouve muito, lógico, dos ditos normais. E quando tem alguma criança com deficiência, TDAH, algo do tipo, na sala de aula, essas crianças sofrem muito bullying também? A gente reforça aqui, né, nesse ponto que você está tocando, o papel do professor auxiliar, do cuidador e do professor em sala de aula. Então, eles também têm esse lugar de proteção, não é, desse aluno, esse auxílio a mais. Esse auxílio a mais, desse aluno que tem algum transtorno, alguma patologia, e ele tem uma condição diferenciada. Então, esses profissionais, eles estão ali não somente para auxiliar nessa aprendizagem, mas também para ter um olhar mais atento, que muitas vezes a escola como um todo, em meio a 600, 1.000 alunos, 1.500 alunos, ela não consegue ter.
mas hoje a gente tem também a sala multifuncional, que faz trabalhos excelentes nas escolas, que dá esse acolhimento, tem esse olhar diferenciado. Então, a equipe formal da escola, ela é muito bem preparada para, no início do ano letivo, inclusive, nas reuniões de pais e mestres, junto com os alunos, sala por sala, né? Eles vão, fazem a leitura das normas e regras, fazem a leitura do que é proibido, principalmente do que incorre a criminalidade, a punição da lei, como o uso de cigarro eletrônico no ambiente escolar. É um dos que a gente tem reforçado bem essa fala para os Já alunos. aconteceu? Sim, a gente tem, sim, tem Nossa. históricos, aí tem incidência, inclusive, de alunos que levavam cigarro eletrônico para fazer uso na sala de aula, né? O gestor, o orientador, o coordenador, até o professor da sala de aula percebe, encaminha o aluno para orientação. Esse aluno normalmente é encaminhado para a gente fazer aquele acolhimento, falar dos impactos com relação à saúde, do que é estabelecido para o município de Boa Vista, que tem a lei que criminaliza usar, portar ou comercializar em ambiente público, e muitas vezes alguns desconhecem, até as famílias, embora no início do ano letivo a gente leve ao conhecimento deles todas essas questões que são proibidas, que não podem, que podem responder criminalmente, inclusive. Agora a gente tem aí a lei do celular, a 15.100, que foi proibido o uso do celular, a não ser para atividade pedagógica. Então, nós fizemos, inclusive, uma escuta com relação a como eles estavam nessa adaptação da lei. Tivemos resultados positivos, melhor do que imaginávamos. Já vai sair a enquete, né, com a conclusão. Então, a Secretaria de Educação, ela trabalha todos esses aspectos que envolvem a questão pedagógica. E quais são os principais desafios enfrentados no combate ao bullying nas escolas de Roraima hoje? Os principais desafios, eu digo que não é conhecimento. Não é levar conhecimento. Eles têm. Eu acho que é o que eu falei inicialmente. Meio que não estão perdendo ali a capacidade de mensurar a gravidade dos atos, como tantas outras situações que a gente tem se deparado. A gente trabalha muito forte a questão de prevenção à droga, à gravidez, sabe, na adolescência. Então, tem muitas questões que não é falta da gente ter esse olhar cuidadoso para todo o ambiente escolar, que é de prevenção. Então, existe muito. Tanto que quando esses alunos chegam para ser atendidos, eles falam de um arrependimento e não de não conhecimento. Então, eles conhecem, mas eles praticam, às vezes, né, como que eu acabei de falar. Ali naquele momento ele não se atenta ali de que pode responder. A consequência que aquilo ali pode trazer, os danos à saúde que aquilo pode trazer também para aquele jovem, né? Assim, a maioria nessa idade, nessa faixa etária, não pensa muito na consequência de que isso tudo pode trazer para ele, para a vida dele, para a vida da família em todo, né? Nós recebemos pais que eles dizem assim: eu sempre falei, eu falo em casa, eu falo todos os dias, sabe? Aquela coisa assim de que parece que tem que vir alguém de fora falar para poder internalizar, porque pai fala, mãe fala, entra no ouvido e sai no outro. Exato. Meio que assim. Eu me sinto muita vontade para falar assim abertamente sobre essas questões, porque eu acho importante. Claro que é. Sendo uma grande especialista em comportamento adolescente, anos eu trabalho com isso, vejo tantas coisas que
de fato nos preocupam, e a gente precisa sim se importar. É preciso sim ter esses momentos da gente dialogar abertamente. Eu falava no início que não tem mais como a gente romantizar a adolescência. Não Nossos filhos, esses filhos, os filhos dessas famílias, os nossos alunos, eles estão aí propensos a responder por atos que se tornam graves a partir desse momento, talvez não pensado, não tão elaborado, uma atitude que ele tem aí e que pode trazer sérias consequências. Exatamente. Né? Como a gravidez, que eu tenho citado aqui bastante, né? Em meio a essa conversa sobre o bullying. Então, falar disso é trazer a preocupação para a gente refletir enquanto sociedade, enquanto família desses alunos que estão, em especial nas redes estaduais de ensino, o que a gente tem ali que ranqueia a nossa estatística, que é o que a gente recebe de atendimentos. Esse ano de 2024, nós tivemos 29.485 atendimentos, demandas problemáticas psicossociais que aconteceram no ambiente escolar e que desaguaram no psicossocial. Das diversas que a gente sabe que acontece. Então, chamar a família, chacoalhar, pedir esse reforço para estar somando esforços junto com a escola é mais do que válido, não é? Porque eu dizia, eles estão passando aí, muitos estão terminando o ensino médio, saindo aí com comportamentos que precisam sim ser advertidos, mas já vão sair dos nossos olhos, da nossa proteção, exatamente, do nosso cuidado, não é? Então eles estão voltando meio que, entre aspas, para esse convívio familiar somente. A escola está deixando de ser parceira, a escola está deixando de ser abrigo, de ser companheira, de ser o cuidado que muitas vezes falta. Então, é meio que uma reflexão sobre isso. Exatamente. Esses jovens que já passaram por todas essas orientações, né, de prevenção e falando o que tudo isso poderia gerar na vida dele, né, as consequências, as sequelas futuras na vida desse jovem, né? Então, vocês estão com esse trabalho, e é um trabalho que mesmo que esses jovens saiam de lá, mas vão vindo as novas gerações. Sim. Já vem trabalho com outras gerações que vão chegando, os novos jovens, né? Porque é constante, é um trabalho contínuo, não é verdade? É um trabalho contínuo, e eu falo assim com uma preocupação que, infelizmente, é se renovando. Isso. Se renovando em muitos aspectos. Então, por isso a gente tem chamado cada vez mais as famílias para somar esforços mesmo nesse sentido. Nós tivemos recentemente aí no primeiro fórum nacional sobre segurança escolar, e a pauta principal era o bullying, né? E lá o estado de Roraima tinha representações dos estados. Eu fui representando o estado. E aí lá nós tivemos apresentação dos trabalhos, né, do que o estado vinha fazendo, e eu voltei muito feliz. Voltei muito feliz porque nós estamos muito à frente em muitos aspectos, principalmente dessa questão do cuidado da saúde mental, desse trabalho psicossocial que é realizado nas escolas, pelo psicossocial, pelo departamento da Secretaria de Educação. E nós, para nossa surpresa, somente o estado de Roraima e Brasília tem o projeto Professor Orientador, que é esse profissional que está dentro da unidade de ensino, não é? Com esse olhar atento e cuidadoso. E aí, outros estados copiaram o nosso projeto. Depois da apresentação, viram que é um projeto que funciona aqui. Nós levamos dados, e ali nós percebemos o quanto grande é o nosso trabalho. E isso que tem dado certo, que tem dado certo, que tem dado certo. Isso, após o retorno, nós formalizamos ali por meio de um guia, e a gente já está na segunda edição desse guia psicossocial,
Então, isso deixa a gente bem tranquilo, saber que a gente tem feito muito e que a gente ainda está à frente de outros estados. A gente tem a particularidade aqui de sermos um estado menor, mas a gente tem feito e muito bem feito. Que bom, tem dado certo, Tem né? dado certo. Isso é que é o importante. Aí salvando, orientando muitas vidas. Muitas. Por esse percurso aí, essa caminhada. A DIPSE também ela atua em parceria, né, com outras instituições, né, como o Ministério Público, o TJ Roraima e também os conselhos, ou também os conselhos tutelares também, né? Sim. Estão em parceria. Conselho Tutelar é um parceiro da gente de longa data, Algumas demandas, necessariamente a gente tem que encaminhar para o Conselho Tutelar, porque o nosso atendimento ali, aquele primeiro acolhimento, infelizmente, muitas vezes se desenha ali um cenário preocupante. Então, a gente acionar o conselho e pedir que eles passem a atuar ali é porque a gente não sentiu segurança que o nosso aluno vai estar bem naquele ambiente, ao retornar para aquele ambiente familiar. Quando é caso de denúncias de violação de direitos, de abuso sexual, onde às vezes o agressor faz parte desse ambiente, então a gente já aciona os nossos parceiros. Doutora Jaira tem sido, agora a gente teve um caso que a aluna já ia ser traficada, já estava em Bonfim. Doutora Jaira nos atendeu imediatamente, conseguiu atuar em tempo recorde e evitou o pior. Então, são muitas histórias, são muitas situações, como eu disse, desaguam ali na DIPSE e a gente tem meio que a missão de buscar atender da melhor forma e, principalmente, iniciar e acabar. A gente não pode deixar no meio do caminho, a gente não pode soltar a mão no meio do caminho. Exato. Então, isso é reforçado dia a dia para a equipe. Muito importante. Que precisamos entender que o nosso papel, o nosso trabalho ali, ele é quase uma missão. Não é um setor público onde eu vou lá cumprir meu horário e vou embora. Não. Ele envolve muitas questões. São vidas, são adolescentes, muitas vezes em estado de vulnerabilidade. São famílias dos nossos alunos que muitas vezes só tem ali a nós para recorrer com relação às orientações e os direcionamentos que a gente pode dar naquele momento, né? Então, são casos que a gente finda que tomando ali a rédea mesmo e iniciar e acabar. Tomando essa responsabilidade para si, né? É como você diz, quem está por fora desse ambiente escolar, da educação, desconhece todas essas ações. É por isso que conversas importantes como essa que nós temos aqui agora, deixando ciente a população que está nos acompanhando agora, nessa nossa conversa, ciente de que tudo isso ocorre, que esse cuidado acontece nas escolas, né? Porque muitas vezes as pessoas só param para criticar e ninguém vê o que está acontecendo de fato, que tem alguém ali protegendo, tem alguém ali direcionando, tem alguém ali cuidando, né? E isso é muito importante a gente ficar sabendo que tudo isso acontece. Tanto acontece que existem os registros. Ainda fica registrado, os registros, a tabulação, né, dos dados. A gente precisa. Por quê? Porque o nosso setor, ele atende essa demanda. Então, a gente precisa ter esses registros, precisam ser tabulados, porque eles podem a qualquer momento perpassar os muros da Secretaria de Educação. Então, se a Defensoria perguntar, por exemplo, quantos alunos cometeram suicídio da rede estadual no ano letivo de 2024, nós sabemos informar. Quantas alunas grávidas, efetivamente matriculadas, tiveram gravidez na adolescência? Né? Quantos alunos tiveram, alunos, por exemplo, com
relatos de envolvimento com facção, alunos que foram pegos usando drogas ou qualquer coisa parecida. Então, a gente tem esses registros. Não é? Então, isso é importante, a gente não somente dizer que faz, mas a gente mostrar, isso ser compilado, isso ter um embasamento, não é? Para que a gente, se um dia não estivermos mais no psicossocial, quem vai dar andamento a tudo isso, quem vai dar uma continuidade em um trabalho tão importante que não pode parar, não tem como parar. Exatamente, para que outras pessoas também possam dar continuidade, porque às vezes nem sempre as mesmas pessoas estão ali naquele ambiente, sempre vai mudando com o tempo e é coisa que acontece. E o registro serve para isso, né? Tanto para darem continuidade também como forma de respaldo, né? Isso. Muito bom. A saúde mental dos estudantes, ela tem sido uma preocupação crescente, né? Como é que a DIPSE tem tratado essa demanda? A demanda com relação à saúde mental dos adolescentes, a gente tem pautas. Nós temos pautas que são trabalhadas o ano letivo todo. A escola, ela observa a demanda. Por exemplo, nós temos uma turma muito indisciplinada. Foi observado que os professores não conseguem dar aula naquela turma, porque é uma turma, né, que chama ali mais a atenção. Então, a gestão escolar, ela faz um encaminhamento para o Departamento de Educação Básica. Esse encaminhamento, ele chega para o setor competente, que é a DIPSE, a Divisão Psicossocial. A gente desenha esse atendimento por meio de roda de conversa, de palestra, com o tema propício para ser abordado ali, para que tenha resultados positivos. Os profissionais realizam esse atendimento e é muito comum a gente ter resultados imediatos. Né? A partir desse diálogo, a partir dessa apresentação, a partir desse tema, onde muitas vezes envolve tudo. Aluno indisciplinado, por que a gente não vai falar de saúde mental com ele? Por que a gente não vai falar com ele, falar para ele sobre as responsabilidades, sobre o que ele quer, o que ele está buscando? Não é verdade? A gente precisa falar. Não é sobre punir, é sobre acolher, é sobre cuidar, é sobre enxergar o outro lado que talvez ninguém esteja enxergando. Não só julgar, né? Sim. A questão do acolhimento faz muito parte disso, do não julgar. Às vezes as pessoas de fora chegam muito com o olhar julgador. Muitas vezes aquela pessoa está precisando apenas de um acolhimento. Sim, né? Sim. E esse trabalho, comum. A escola tem feito muito esse trabalho, essa questão, às vezes até a questão do confiar. Tem alunos que não confiam ali na própria família, mas já tem pessoas na escola que eles se abrem e conseguem se chegar, né? A gente vê muito, assim, enquanto família que frequenta, que vai buscar filho na escola, às vezes você vê pais comunicam, se conversam entre si e a gente conhece inúmeras histórias. É verdade. E já existem dados atualizados sobre a ocorrência de bullying nas escolas da rede estadual? Como é que a sede monitora tudo isso? O monitoramento, ele acontece a partir das demandas. Muitas vezes é possível mediar esse conflito no ambiente escolar. Então, gera-se uma estatística dali. Qual é essa estatística? É o que a escola conseguiu resolver, solucionar, teve bom resultado e não precisou fazer o encaminhamento para o psicossocial. Isso é uma estatística também. Não é? Então, dependendo da gravidade, não é, que há necessidade de ser encaminhado, gera seu relatório e aí encaminha para o psicossocial esse relatório e aí ali no psicossocial também gera-se outra estatística, que é o quê? É o que recai sobre a gente, é o que é encaminhado para a gente e aí a gente tabula. O que veio para o psicossocial com uma maior gravidade, demandou outra atenção, que não somente a da escola, e o que ficou na escola porque a escola conseguiu solucionar dentro dessa dinâmica
que a escola já faz, que é a da prevenção, que é a do cuidado, que é a de trabalhar todas essas temáticas, né, o ano letivo todo. Então, ali eles são levados a essa consciência e aí fica tudo tranquilo, não é? Então, não tem a necessidade. Então, a gente tem essas duas frentes aí para que realmente hajam os registros. Como é que as famílias elas podem colaborar com a escola na prevenção ao bullying? Eu acredito que as famílias elas têm buscado, elas têm falado, trabalhado muito esses aspectos de problemáticas psicossociais dentro das escolas. Elas têm trabalhado muito esses aspectos de falar, em meio que há um cuidado de prevenção. A gente sempre diz que a família ela é a maior interessada para que tudo ocorra bem, para que tudo aconteça da melhor forma possível, porque a família ela exerce esse papel instintivo mesmo de proteção, de cuidado, de zelo. Então, quando um filho ele comete ali algo que fugiu dentro do que era dialogado no ambiente familiar, do que era estabelecido, os combinados, né, que as famílias fazem com seus filhos, elas também tomam um susto, elas também sentem impacto. Claro que tem famílias também que os filhos, eles meio que não têm um direcionamento, sabe? Isso fica muito a cargo da escola, é fato, mas, no geral, esse papel ele tem sido exercido da melhor forma possível. As famílias, elas têm, sim, se preocupado muito com essas temáticas, que são essas problemáticas que a gente lida comumente no ambiente escolar, questão de prevenção das drogas, do bullying mesmo, com relação a esse cuidado, com relação à sexualidade, com relação à gravidez. Então, são muitas questões de uso de álcool e outras drogas ativa, mas nem sempre como é que se diz? Nem sempre surte o efeito esperado. A gente tem atendimentos que muitas vezes as famílias elas são impactadas ali quando a gente leva algo ao conhecimento delas que elas desconheciam. Isso acontece muito. Então, mesmo assim, mesmo com esse cuidado, mesmo com todo esse olhar, algumas famílias ainda são surpreendidas com comportamentos alheios à sua vontade, inclusive. Uma vez eu vi um relato muito interessante que faz a gente parar para refletir. Até quanto mãe, quanto família, na hora da gente passar os valores, os ensinamentos para os nossos filhos, né? Uhum. A gente ensina muito os filhos da gente a se defender. No caso, se você sofrer algum tipo de bullying, sofrer algum coleguinha falar isso de você, não revide, conte para alguma pessoa maior que venha resolver. Mas a gente não prepara o seguinte, a maioria das vezes, não faça bullying também, não pratique o bullying, né? A gente sempre ensina ele a se defender, mas a maioria dos pais também tem que se lembrar, e se o meu filho também estiver praticando o bullying? Sim. Eu tenho também que ensinar ele nessas questões, passar essa informação para ele. Se proteja, fale para alguém, não tente resolver você mesmo, desde que a escola tem pessoas responsáveis ali, você pode estar pedindo orientação. E também ter esse cuidado, não pratique, não sorria de ninguém, respeite as pessoas, respeite as diferenças, respeite isso e isso, e você gostaria, se fosse com você, a gente sempre está abordando essas diversas ideias aí para que nem ele seja a vítima, nem ele seja também o provocador daquilo tudo. Muitas vezes a gente tem ambientes que eles convivem diariamente com bullying. No ambiente familiar, muitas vezes. Né? Então, isso é meio que reproduzido em um outro ambiente social, que é a escola, por exemplo. E se torna difícil, né? E se torna difícil. Onde aquela família não tem os valores. E a família também, às vezes, ela não entende que ela está cometendo isso. Não é? Ela chama o filho, ela usa termos para chamar o filho, às vezes até para diferenciar ele do outro filho. E aquilo se torna normal, né, para eles. Normal. Quando chegam na escola. Então, quando a gente parte também desse olhar,
que é esse olhar de experiência do que a gente vive ali todos os dias, como eu disse, habitualmente, com uma velocidade preocupante muitas vezes, então a gente consegue ter uma leitura maior do todo, vamos se dizer assim, de todas as formas em que isso pode acontecer. E como eu disse para você, né, são várias cabeças pensantes, várias criações diferentes, valores diferentes e muitas vezes sem agregação de conhecimento nenhum, que torna tudo mais difícil. Quando aquele erro que ele vem para a escola, que para ele é normal, por ele já viver naquele ambiente sim, ali totalmente fora do contexto, né? É bem difícil. São aí uma diversidade, uma diferença que só aí a junção de muitos profissionais para estar dando conta dessa demanda. E são histórias pesadas, muitas vezes não são histórias leves, né? Não, não. São situações bem complexas. Bem complexas, que muitas vezes quando a gente vai palestrar, não é, com eles, ou até roda de conversas, dependendo do tema, a gente precisa impactá-los muitas vezes. A gente precisa levar histórias com relatos de experiências para que eles, de alguma forma, reflitam sobre outro olhar, sobre outro aspecto, não é? Então, faz parte também hoje da gente não somente falar de teoria, mas a gente falar um pouco da prática também. Um pouco, por exemplo, que a maioria daqueles alunos que se envolveram em ameaça de massacre naquele período que a gente teve pós-pandemia ali, que foi no Brasil todo, isso aterrorizou, né, aquela questão. Todos os alunos que cometeram aqueles atos de ameaça, eles estão hoje cumprindo medida socioeducativa. Então, a gente leva esses relatos de experiências nossas para eles também avaliarem um pouco como eu estou me comportando dentro do ambiente escolar. Eu estou me comportando de forma correta? Eu tenho tornado também um ambiente saudável, prazeroso, por meio das minhas atitudes, da minha liderança, inclusive, não é? Então, eles precisam refletir também sobre esses aspectos. Então, quando a gente divide com eles experiências, principalmente os descumprimentos de normas e regras escolares, e o que isso implica é meio que eu entender e observar, como se eu precisasse dar um passinho atrás e aí dar uma redimensionada na minha rota sobre o que eu quero para mim, sobre quais as minhas escolhas, não é? Porque essas escolhas, inclusive, elas acontecem muito cedo na vida da gente. Elas não acontecem ali nos 18, nos 20 anos. Com 10, 12 anos, eu já estou fazendo escolhas na minha vida que rapidamente eu posso ter consequência disso ou um pouquinho mais a longo prazo. Não é? Então, a gente tem essa fala a partir da nossa experiência com eles e eles ficam, muitas vezes, quando a gente está ali com eles, é um silêncio observando, prestando atenção, porque eles estão ouvindo meio que a voz da experiência. A gente traz para eles relatos onde eles podem ali em algum momento estarem se enxergando e dizendo assim, eu não quero isso para mim, eu não quero, isso não é legal o que eu estou fazendo, não é? E também muitos podem ter a partir dali também a escolha de ignorar. É onde eu falo dessa questão de que desde muito cedo a gente já faz as nossas escolhas. Se eu vou terminar o meu ensino médio, se eu quero ir para uma faculdade, se eu estou só cumprindo ali algo que eu não sei nem o que eu quero ainda. Então, já são escolhas, sim. Mas ali, esse trabalho em conjunto, já estão plantando essa sementinha do bem, né? Se essa criança não teve no seu âmbito familiar, porque pelo fato, quando a gente sabe que acontecem essas coisas complexas, como a gente diz, vem de famílias, a maioria delas desestruturadas, que não repassaram valores, ensinamentos para esses jovens, eles já vêm com a vida aí de trás, já com essas sequelas e que futuramente
boa coisa a gente sabe que não sai disso tudo, e é por isso que esse trabalho de vocês é tão importante, que vem aí trabalhando, como você diz, com a voz da experiência, contando relatos, o que lá na frente isso pode, a sequela que isso pode trazer para a vida desse jovem. É uma vida, é um futuro em jogo, né? E é bem difícil, é uma vida em formação, é uma fase bem difícil da vida, onde ali eles estão ali tentando se organizar no mundo, né? Tentando se encontrar ali o seu espaço no mundo. São a fase das escolhas, como você diz, e é a partir daí que uma escolha, um passo mal dado na vida, isso pode ter uma grande sequela, né? Grandes consequências. Grandes consequências. Inclusive, a gente sempre, nos nossos momentos de interação com eles, e também quando a gente recebe para os atendimentos, e aí a gente se percebe ali em um cenário familiar preocupante, onde tem privações de vestimenta, de alimento, né, de moradia, de tudo isso. Uma vida difícil. E uma vida difícil, mas a gente tenta fazer com que eles comecem a enxergar pelo outro lado. Olha a oportunidade que eu estou tendo, que muitas pessoas podem não estar tendo. Eu tenho uma escola próxima da minha casa, eu tenho professores preparados para me dar aula, eu tenho um ambiente com merenda, então eu posso me agarrar a isso para desenhar diferente a minha história. Muitas vezes eles se envergonham do que a mãe é, do que o pai não estão bem alocados no mercado de trabalho, e isso faz com que eles se sintam até desmotivados. É onde a gente trabalha outros aspectos neles, onde eles precisam enxergar o outro lado da moeda. O que eu já agora, com 14, 15 anos, vou estar fazendo por mim, pela minha vida? Eu tenho um ambiente escolar saudável, onde eu posso ir e fazer a diferença por mim. Deve ser uma escolha minha. Né? Então, isso tudo faz com que a gente tente projetar neles uma outra visão, um outro olhar, e não eles ficarem achando que eles não vão ser e não serão nada além daquilo ali. Sem perspectiva. Sem perspectiva, porque o que a gente observa está aí também dados estatísticos. Hoje, os nossos alunos de 14, 15 anos são filhos de pais muito jovens de 30 anos, de 28 anos, que não estão bem alocados no mercado de trabalho, que a vida amorosa não, sabe? Então tá tudo meio que desandado. E aí, se eu ainda não me reencontrei, que sou mãe de 3, às vezes 3, 4 filhos ali, com idade de 30 anos, tenho filho de 14, tenho filho de 10, tenho filho de 8, tenho filho de 2, e aí eu ainda não me reencontrei. Qual referência? Não é? Então, a gente tem tido esse olhar de também estar fazendo com que eles enxerguem todas as possibilidades que eles têm para construir uma história diferente. E isso é psicossocial, isso é DIPSY. Isso é a gente chamar o nosso aluno ali não para punir, mas para ter esse diálogo, esse atendimento, esse acolhimento, onde a gente sempre diz, se uma sementinha que foi plantada, ela florescer daqui a um tempo, já valeu a pena. Então, é meio que a nossa ideologia é essa, é fazer com que esses alunos que têm algumas privações, que são filhos de mães jovens, separadas, né, e que também tiveram na gravidez na adolescência, e que ainda estão aí tentando redescobrir a vida, tentando se reinventar para poder cuidar desses filhos. Aí é onde a gente traz um pouquinho responsabilidades para eles também, de dizer assim, eu quero fazer diferente, eu quero construir a minha história, eu quero me agarrar a qualquer fio que tenha e trazer para mim como fio de esperança para fazer diferente. Muito importante isso, mostrando que tem saída e que tem uma diferença, né? Modificar esse histórico, né? De uma vida desestabilizada, de uma dificuldade que puxa outras dificuldades, e mostrar para ele que ele pode fazer diferente. E que bom que esse trabalho vem acontecendo, e aí, muitas vezes, ele usa essa dor para praticar o bullying, né? Aí sofre uma gravidez na adolescência, vai para o caminho das drogas, facção, tenta
autoextermínio, se autolesiona. Inúmeras sequelas. Tudo, hoje que a gente ouve muitos jovens se cortando, sim, né? Sim, muito, muito comum. É muito triste quando a gente ouve isso. Ele muitas vezes ele não tem esse momento de ser levado mesmo a essa tomada de consciência, onde ele vai se lembrar ali, poxa, aquela profissional, ela olhou para mim diferente, ela me deu um caminho aqui que eu posso, com meu esforço, estar seguindo, mas ainda assim é uma escolha. Ainda assim é uma escolha. Porque eu digo que a demanda de energia para você chegar em casa, jogar a mochila, pegar o celular, ficar brincando na rua, é a mesma que você vai fazer para os estudos, para construir algo diferente na sua vida, para fazer mesmo essa diferença. Então, para onde eu quero canalizar a minha energia? Eu, João, onde eu quero chegar? Eu quero com 20 anos dizer que eu sou o João que superou estatística, que superou uma história de vulnerabilidade, ou eu quero ainda ser o João que não superou nada? A gente tem muito esse trato com eles, de levá-los mesmo a uma tomada de consciência, que é o que a gente chama da semente que é plantada e que em 10 atendimentos que floresça em 1, 2, mas já é válido. E estimula, né, essa forma de pensar diferente, de fazer o diferente, de buscar um caminho melhor para essa vida. Isso é muito importante, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo com os nossos jovens. É uma de suma importância. E que ações estão sendo planejadas para 2025 no campo de prevenção à violência escolar? Pronto, a gente acaba de encerrar agora, né, amanhã, a Semana de Convivência Escolar. É um documento que está sendo elaborado em âmbito estadual. A Secretaria de Educação teve uma contribuição muito importante, né? O Bonde Psicossocial, o Departamento de Educação Básica, esteve bem envolvido. Nós vamos ter pauta construída dentro desse plano de ação. Nós já temos aí protocolo de segurança escolar, que em meio àquela onda de massacre foi um protocolo que ele foi meio que exigido pelo Ministério Público para que a Secretaria de Educação tivesse. Então, nós montamos uma comissão em que eu também fiz parte dessa comissão e a gente elaborou esse protocolo de segurança pública. O que esse protocolo traz? Ele traz pauta importante que ocorre com muita frequência no ambiente escolar e que a equipe escolar, principalmente a gestão, ela vai ter. Ele acabou de ter um complemento com relação à xenofobia, com relação ao racismo, a Lei 15.100, e o bullying já estava contemplado lá como o principal causador de violência no ambiente escolar. Então, esse protocolo, ele traz ferramentas principais. E também a questão do assédio moral praticado contra servidor no ambiente escolar. Nós tivemos uma certa dificuldade em que, nesse momento que a Lei 15.100 surgiu, com a proibição do uso do celular, por incrível que pareça, com os alunos, até que eles meio que entenderam ali, sabe, da melhor forma possível. Claro que houveram alguns incidentes, algumas questões, mas as famílias, elas trouxeram uma preocupação não somente com o que seria importante para a questão da aprendizagem, mas também meio que uma negação quanto à escola adotar. Então, a gente precisou estar trabalhando isso com mais clareza, para que os pais eles entendessem a importância do cuidado deles nesse esforço junto à escola também, porque sozinha a escola ela não conseguiria. Então o pai precisa entender o que pode e o que não pode. Não, meu filho, se não pode, então quando for fazer o uso pedagógico dele para atividade, nesse dia ele leva. Então o celular vai ficar em casa. Então, como temos muitas questões que vêm incorrendo a desacato, ameaça, tudo isso, então também está contemplado num protocolo de segurança, não é? Que é basicamente como você vai proceder diante de uma situação grave. Entendido.
Nossa, quantas informações valiosas nós tivemos e ciência de que esse trabalho está acontecendo com os nossos jovens e a suma importância que isso tem no futuro desses adolescentes, né? Algo mais a nos acrescentar, algo que eu não te perguntei, mas que você gostaria de estar passando, ou aí a gente passou bastante coisa? Eu acho que a gente entrou, inclusive, a gente se aprofundou bem. E o que eu trago de resultado dessa nossa conversa hoje à tarde aqui? Quando eu falei quando eu disse na minha primeira fala que o bullying era muito ramificado, olha o passeio que nós fizemos. Né? Agrega muita coisa. Muita coisa. Envolve muitos papéis. A gente precisa, né, ter o costume, o hábito de estar cuidando cada vez mais. São muitos os históricos, Muitos, né? Os históricos, né? Entender que o ambiente escolar, ele precisa ser saudável para meu filho estar, e eu preciso ser parceiro para que esse ambiente escolar ele seja cada vez mais saudável. Eu preciso manter vigilância sobre isso, eu preciso manter esse olhar, né, de parceria junto com a escola, né? Então, eu acho que esse é o recado que eu deixo, que as famílias elas busquem estar mais familiarizada com o que vem acontecendo nessa velocidade aí que a gente tem visto, que a gente está acompanhando o desenvolvimento dos nossos adolescentes dessa geração em especial, onde eu citava como uma observação feita por nós, que são esses filhos de mães muito jovens, não é? Então, que as famílias elas busquem se importar mais, cuidar mais, ter um olhar mais atento, mais cuidadoso, mais zeloso, não é? Porque a escola ela está como parceira, não é? Mas já ele não vai mais estar no ambiente escolar, né? Então, eu acho que é mais uma fala que a gente deixa como dever de casa, né? Como uma tarefa de casa, é esse olhar cuidadoso. Que a família dê continuidade, que a família saiba quem está indo para a escola, que a família conheça a rotina do seu filho, que a família conheça o que seu filho vem fazendo de fato nesses bastidores. Não é que muitas vezes, a gente falava agora lá no encontro, muitos jogos, eles têm entrado aí em muitas zonas, não é, preocupantes dentro do celular, e a gente precisa sim monitorar. E aí a gente ali no psicossocial, a gente fala com propriedade porque a gente de fato vivencia, né? Lá é uma escola, o psicossocial é uma escola onde a gente vê e atende tudo que você pensar. Diversas situações. Né? Então, quando a gente fala com propriedade, né? Então, fica esse alerta, né? Para que a gente redobre a atenção, redobre a vigilância, redobre o cuidado, redobre amor, carinho, atenção, acolhimento. Que é muito importante, né? Verdade. Não só julgar, mas acolher, aprender a ouvir e até conversar, porque às vezes quando o pai vai muito abrupto, o adolescente volta também com a mesma tom de voz, e aí não há um entendimento e também continua-se ali na estaca zero, né? Não evolui. E esse trabalho psicossocial vem fazendo é muito importante na vida desses jovens. Ainda bem que todo esse trabalho acontece, né? Enquanto não funciona lá fora, mas dentro da escola tem esse acolhimento e esse olhar cuidadoso. Muito bem. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Foi muitas informações. Nós tivemos assim uma aula, um aprendizado. E como de fato funciona. Como você diz, realmente, quem está fora não está sabendo o que é que está acontecendo, mas acontece tudo isso. Tudo isso. E é gratificante ouvir isso, saber que esse trabalho acontece em meio aí a tanta vulnerabilidade, né? Acontece e a gente fica muito contente,
sabe, de estar tendo esses espaços para falar de um trabalho que vem acontecendo e que ele impacta na sociedade em geral. Não é? Um aluno que é cuidado por nós ali em um momento que ele está talvez tentando tomar um rumo contrário ao que realmente é o indicado, é o aconselhável, ele recua ali e volta para o caminho dele com a nossa ajuda. O que isso significa? É na tua porta que não vai bater, é o supermercado que não vai ser assaltado, sabe? É a tua família que vai ser protegida. Então, é dever de todos nós, é papel de todos nós termos esse cuidado, e a educação em si, ela tem esse papel como dever mesmo, né? Mas a gente também, sozinho, a gente não tem como abarcar toda essa responsabilidade, porque muitas vezes, quanto mais é como se a gente apertasse e ela escapasse por entre os dedos, que é o quê? Que é o que não cabe somente a gente, quanto à educação, né? É todo mundo fazendo o seu papel. Exatamente, que a gente sabe que quanto família, a educação parte de lá. A escola dá uma formação continuada, mas quando isso sai dos eixos, entra o psicossocial, né? E vem aí com essa mão com essa mão amiga, com esse acolhimento que tem, de fato, para quem ouve e faz a escolha certa, sim, toma um rumo certo, tem funcionado, né? Tem, sim. Que coisa boa. Muito bom conversar com você, Francimeire, ouvir todos os teus relatos, todo esse trabalho que é feito, que muitas vezes não chega mesmo ao conhecimento da população, mas que está lá e está sendo feito. E com certeza salvando muitas vidas, né? Para quem resolve escolher o lado correto. Sim, sim. Agradeço novamente a oportunidade da gente poder falar de um trabalho, não é, que atende as 58 escolas da capital, do interior indígena, não é? E a gente tem aí dado passos largos para que a gente consiga atender da melhor forma possível esses encaminhamentos, porque são adolescentes, são os nossos servidores em educação que precisam também ser olhados, cuidados, com esse olhar... O olhar de cuidado, né? O cuidar de quem cuida. Esse olhar diante da necessidade que nós conhecemos muito bem, não é? Que eles enfrentam no dia a dia nas escolas. Exatamente. Parabéns pelo trabalho. Viu? Que você só obtenha, toda a sua equipe, resultados positivos, né? E muito obrigado por essa nossa conversa. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Bom, nós conversamos com Francimeire Melo, chefe da Divisão de Desenvolvimento Psicossocial Escolar da CED. Nós conversamos sobre prevenção e bullying, uma área aí muito ampla, que nós abordamos uma série de fatores, consequências e tudo mais. Espero que você tenha aproveitado a nossa história, repasse essa história, compartilhe essa história, porque é muito interessante, é um conselho, é um direcionamento para as famílias, é um alerta. Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua companhia. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Muito obrigada pela sua companhia. E até a próxima. Tchau, tchau.